Cumprimento vocês mais uma vez na graça e na paz do Senhor. Amém. Aqueles que puderem, fiquem de pé, por favor, e abram comigo suas Bíblias, dando sequência às nossas exposições, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 8, e nós vamos ler dos versículos 49 até o versículo de número 46. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8. Versículos 49 ao 56. Quantos acharam, por favor, digam amém. Amém. Então, assim, nos diz o Senhor através da sua palavra. Quando Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais, diz o versículo 56, ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Quero convidar você a orar novamente comigo, e em seguida você poderá sentar. Nós estamos, Deus, diante da Tua palavra. Já ouvimos a Tua voz pela simples leitura da Tua bendita lei. Mas nós suplicamos ao Senhor que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor me conceda a graça que eu necessito para pregar o Teu Evangelho com intrepidez, com simplicidade e com poder vindo do céu. E que da mesma forma, segundo o Teu querer, o Senhor trabalhe no coração daqueles que ouvirão do Evangelho, e que segundo a ação do Teu Espírito, o Senhor possa estar aplicando a Tua palavra aos corações, alimentando o Teu povo, chamando mortos para a vida, trazendo, ó Deus, revivamento, revivificação no coração daqueles que estão fracos na fé. Faz, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer. É o que nós Te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Querida igreja, hoje, pela graça de Deus, nós vamos ver o desfecho das narrativas nessa sessão do Evangelho segundo Lucas, que trata de maneira muito específica acerca do poder de Jesus. Já vimos o Evangelho nos falar que Jesus tem todo o poder sobre os elementos naturais, na ocasião em que Ele acalmou o vento e as tempestades. Já vimos também o Evangelho nos falar que esse Jesus, o Deus Todo-Poderoso, tem poder sobre todos os principados e potestades, todos os demônios, quando Ele libertou aquele possesso gerazeno. Também vimos na exposição passada o Evangelho nos falar que esse Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso, que tem poder não só para dar a vida, mas também para sustentar a vida. Hoje, ouviremos o Senhor falar conosco e nos apresentar esse Jesus Cristo, verdadeiro Filho de Deus, verdadeiro Filho do homem, que tem todo o poder sobre a morte. Como nós vimos na exposição passada, Jairo, que era chefe da sinagoga em Cafarnaum, havia feito um pedido desesperado a Jesus. A sua filha estava muito enferma, muito doente, e Jairo acreditava que Jesus podia curá-la.
Afinal de contas, ele era o responsável pela liturgia da sinagoga de Cafarnaum, então ele já tinha tido a oportunidade de ouvir Jesus pregar várias vezes. Pôde não só ouvir acerca dos milagres de Jesus, mas pôde contemplar alguns deles. Entretanto, no caminho à casa de Jairo, nosso Senhor Jesus havia se demorado um pouco mais, porque na eternidade, em seu decreto eterno, ele tinha um propósito, ele tinha um projeto para outra vida. Ele tinha ainda uma vida a salvar, a resgatar. Uma mulher que há 12 anos sofria de um terrível fluxo de sangue. Ela perdia muito sangue continuamente, de modo que, como nós vimos, não havia quem pudesse salvá-la. Não havia nada na medicina que trouxesse alívio à sua dor. Então o Senhor, com grande compaixão, segundo o Evangelho, havia restabelecido a saúde daquela mulher. Mas não só a saúde, ele havia restabelecido a sua vida social e a sua vida espiritual. E então ele despede aquela mulher com a seguinte frase: filha, a sua fé salvou você, vá em paz. E então o versículo 49, que eu quero pedir para você novamente olhar para a sua Bíblia, relata o que acontece no fim da fala de Jesus do versículo 48. O versículo 49 nos diz que enquanto Jesus ainda falava isso para esta mulher, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. É interessante que o evangelista Lucas, ele não traz o detalhe, ele não menciona se essa pessoa, ou se esse grupo de pessoas, segundo a narrativa dos outros evangelistas, eram familiares ou amigos de Jairo. Não é este o foco dos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. O foco dos evangelhos é o mesmo que está aqui no evangelista Lucas. É mostrar que não havia absolutamente mais nada a ser feito. Essa palavra incomodar aqui significa não cause mais problemas ao mestre. Não importune mais o mestre. Não cause mais nenhum embaraço ao mestre. Não leve para ele um caso difícil demais. Não cause dificuldade para Jesus. Não adianta mais você falar com ele. O que o Evangelho está nos dizendo é que aos olhos humanos não havia mais nada que pudesse ser feito. Aquela causa, aquele pedido desesperado de Jairo, era uma causa completamente perdida. E eu quero chamar a sua atenção, Igreja do Senhor. Porque por vezes eu e você, por vezes as pessoas pensam nos dilemas que enfrentam na sua vida, que já não há mais esperança, que já não há mais remédio para determinado problema, quer seja físico, material, quer seja emocional, quer seja espiritual. Pastor, o senhor não conhece a minha realidade. Não tem jeito para mim emocionalmente. Eu estou completamente perturbado ou perturbada. Pastor, o senhor não conhece a minha realidade. Eu não consigo mais orar, ter prazer nas coisas de Deus. Não há remédio para a minha vida espiritual. Já não há mais recursos, pastor. Já não há mais recursos, Deus. Tudo aquilo que estava ao meu alcance, eu já tentei colocar à disposição. Eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho mais condições de investir, porque é uma causa perdida. Na verdade, já não há mais tempo. Se isso não aconteceu na minha vida até o dia de hoje, por que aconteceria? É melhor desistir. A verdade é que eu não tenho nem mais paciência, nem mais esperança, muitos dizem. Eu não tenho nem mais idade, eu já cansei de esperar. E eu quero chamar a sua atenção que o grande problema, o maior problema não é esse, porque todos nós podemos desesperar da vida, todos nós. O maior problema é quando eu e você queremos pegar o nosso problema e queremos incluir Jesus, trazer Jesus à realidade da nossa limitação. Pode ser que de fato não haja mais solução para o meu problema, para o seu problema, em nenhum aspecto da palavra. Mas eu e você não temos o direito de atribuir a Jesus um atributo, como nós lemos no início do culto, que não lhe pertence. Aliás, não temos o direito de atribuir a Jesus um atributo que nunca lhe pertenceu por toda a eternidade. Que atributo é esse? Finitude. Limitação no seu poder. Limitação no seu agir. Não podemos fazer isso com o Senhor Jesus. Então o versículo 50, veja a reação de Jesus. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse:
Não tenha medo. Apenas creia e ela será salva. Quando vamos para o evangelho paralelo de Marcos, capítulo 5, versículo 36, o Espírito Santo lá nos dá uma informação a mais que não está aqui no evangelho de Lucas. Lá, o texto fala que Jesus, sem levar em conta estas palavras, e é mais interessante ainda a construção dessa frase na língua grega. O texto nos fala que Jesus não deu atenção. Ele não deu ouvidos àquilo que foi dito. Não importunem mais, não causem uma dificuldade grande demais a Jesus. Ele nem deu ouvidos a isso. Porque o que Jesus vai fazer, na sua forma de agir, é pôr em oposição, em lugares distintos, duas realidades que de fato eram totalmente diferentes. A primeira, medo. Não tenham medo. Mas medo de quê, pastor? Medo do desconhecido. Nesse caso em específico, a menina já estava morta. De que medo o Senhor Jesus talvez esteja se referindo? Medo do que vai acontecer. Medo que é provocado pela limitação do nosso agir. A minha filha morreu e eu não tenho mais o que fazer. Eu estou limitado, isso me causa medo, insegurança e impotência. Jesus está colocando isso de um lado. Não tenham medo do desconhecido. Não tenham medo provocado pela impotência de vocês. E em segundo lugar, o Senhor coloca justamente o oposto. Segurança. A segurança que é baseada na fé. E é muito interessante porque Jesus, ele não diz o que ele vai fazer. A base da segurança que Jesus está instruindo a mim e a você, através do seu evangelho, não é o que ele faz, mas é a fé na sua promessa. Aqui ele só faz uma promessa. Apenas creia e ela será salva. Ele não fala como ela será salva. Ele faz uma promessa. Obviamente que quando nós ouvimos ela será salva, o que vem à mente, sobretudo a nós que já conhecemos a história, é que ela vai ser ressuscitada. É a sua ressurreição. Mas, novamente, o Espírito Santo usa Lucas para trazer aqui a mesma palavra que ele utilizou no versículo 48, filha, vá, porque a sua fé salvou você. É a mesma palavra que já havia sido utilizada por ele para se dirigir àquela pecadora que ungiu os seus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você está salva. A palavra salva aqui é salva da perdição, da condenação. É salva dos seus pecados, de um futuro horrível. É muito superior a uma ressurreição. O que o Evangelho está apresentando a mim e a você, a igreja do Senhor, é o Jesus Todo-Poderoso. O Jesus que tem todo o poder sobre o cosmos, sobre a criação. É o Jesus que tem todo o poder sobre demônios, sobre a vida, para dar e para manter, sobre a morte. Mas a nossa esperança, segundo o que o Evangelho está nos apresentando, não está no que Ele fará por nós. Sabe por quê? Porque nós não sabemos os seus desígnios. Não sabemos o que Ele fará por nós. Não sabemos o que Ele tem reservado para nós amanhã. E é por isso que a nossa esperança e a nossa segurança não está baseada no que Ele pode fazer por nós, mas nas suas promessas. O Evangelho está nos dizendo que nós não devemos temer, confiados naquilo que nós não podemos fazer. Mas nós não devemos temer, confiados em suas promessas. Por quê? Porque a sua vontade prevalecerá sobre as nossas vidas. Ainda que nos pareça impossível. Quantos podem dizer amém por isso? Nisso deve estar a nossa confiança. O pastor não tem condições de dizer a você o que será de você amanhã. Não tenho condições, não sei. Mas o que eu posso dizer a você, à luz da palavra de Deus, à luz do Evangelho do nosso Salvador, é que a vontade de Deus para a sua vida, ela será cumprida, ainda que aos seus próprios olhos pareça uma causa perdida. É isso que o Evangelho está nos ensinando. Afinal de contas, nada é impossível para Ele. Na verdade, até o impossível faz parte da sua providência. Até causas assim, causas que eu e você estamos sujeitos e por vezes passamos, é impossível. Faz parte da sua providência.
Porque, afinal de contas, como é que eu e você iríamos perseverar? Como é que nós iríamos exercitar a nossa fé sem as adversidades? Como nós íamos crer se tudo estivesse ao alcance das nossas mãos? Que diferença haveria, igreja do Senhor, entre os que avançam e os que retrocedem, se não fossem as provações da fé? Não tenha medo, diz o Senhor para aqueles homens. Não tenha medo, diz o Senhor para nós nessa noite. Apenas creia. Então, no versículo 51, o Evangelho nos diz que, tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E apesar de Lucas ser o polido médico, não é? E omitir o que está registrado em Marcos e em Mateus, lá os evangelistas nos dão conta de que Jesus mandou que todos saíssem, segundo Marcos 5,40. E segundo Mateus 9,25, os colocou para fora. E você não está entendendo errado, não. O verbo aqui é expulsar, é banir, é colocar para fora com o emprego de força. Foi isso que Jesus fez. Ele não foi gentil. Lá estavam os tocadores de flauta, segundo Mateus 9,23. Estavam os profissionais, os pranteadores profissionais. Você já ouviu um pouco sobre isso em outra exposição? E Cristo os afasta. Cristo os expulsa. E o Evangelho, então, está nos ensinando, nos dando uma importante lição, um importante ensino. Escute bem isso. Nem todas as pessoas que nos cercam têm relação com os nossos problemas, têm a ver com a nossa vida particular. Nós devemos ser sábios e fazer a devida seleção para quem nós abrimos o nosso coração. Devemos ser sábios sobre com quem nós partilhamos da nossa intimidade, à semelhança do que aconteceu com a viúva lá em Sarepta, lembram? Devemos pedir a Deus graça e lidar e interagir, de fato, com pessoas maduras na fé, pessoas que vão nos ajudar a nos aproximar mais de Deus, e não o contrário. Cuidado com isso. Mas eu quero chamar a sua atenção em algo que é, de fato, digno de atenção. O fato do Senhor Jesus permitir que tanto o pai como a mãe entrem com ele e com os discípulos. Percebam uma coisa, igreja. Jesus, ele é o autor da vida. Ele é o autor e é o sustentador da vida. Mas ele elege homens e mulheres para serem instrumentos para comunicar essa vida a nós, a mim e a você. E aqui nós estamos vendo como Jesus valoriza a paternidade e a maternidade. Mas também nós estamos vendo, mais uma vez, Jesus conduzindo pai e mãe. Escute bem isso. Mais uma vez, o Evangelho está nos mostrando, este Evangelho está nos mostrando, Jesus conduzindo pai e mãe. Pai e mãe estão sendo conduzidos por Jesus a um caminho que vai levar vida à sua filha. Você é pai, você é mãe, então escute bem. Foi Deus que escolheu vocês para serem pais dos seus filhos. Vocês têm a missão de conduzi-los a Cristo. E não há outra forma de você fazer isso senão seguindo a Jesus. Perceba, ele permitiu que ambos seguissem com ele. Não foi só a mãe e não foi só o pai, mas foi ambos. Portanto, os dois, pai e mãe, têm a responsabilidade, têm o chamado de Jesus para segui-lo no caminho que levará vida aos seus filhos. Vão, pai e mãe. Pode parecer até que o seu filho, que a sua filha estão mortos e já não há mais como viverem. Não importa o que você faça, não importa o quanto você ore, não importa o quanto você invista, pode parecer que não haja mais solução, mas o Evangelho está dizendo a você hoje, pai e mãe, sigam a Jesus e confiem no seu agir, pois Ele tem todo o poder sobre a morte, tanto física como espiritual. Jamais duvide disso. Pai e mãe, jamais duvide disso. Então, no versículo 52 e 53, o Evangelho nos diz que todos choravam e pranteavam. Mas Jesus disse, não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele,
porque sabiam que ela estava morta. Nesse contexto de dor, de perda, uma jovem com 12 anos, prestes a entrar na sua vida pública, falamos sobre isso na exposição passada, havia lágrimas e luto, ou seja, havia luto, havia tristeza profunda e havia manifestação emocional que era fruto desse luto interno, eram as lágrimas. Mas então, em meio a esse contexto totalmente sombrio, mórbido, tomado pela força da morte, Jesus dá o primeiro sinal do que está prestes a acontecer. Ele diz, ela não está morta. Mas então o Evangelho nos diz que aquelas pessoas que já haviam confirmado que a menina tinha morrido, essas pessoas não creram. E riam-se dele. E a palavra grega é muito séria. Ridicularizavam de Jesus, zombavam de Jesus. Não é simplesmente sorrir, é desdenhar daquilo que Jesus falou. E deixa eu dizer a você, igreja, que todas as vezes que nós não acreditamos no que Jesus diz, ou seja, não acreditamos na sua palavra, nós estamos ridicularizando a sua pessoa. É muito mais sério do que pode parecer. Nós estamos desmerecendo os seus mandamentos, a sua instrução para nós. Muito cuidado. Se você não segue, se você ouve a voz de Deus na palavra, e se você não acredita, se você menospreza, se você diz que isso é coisa do pastor, cuidado. Você pode estar ridicularizando Jesus. Você pode estar zombando de Jesus. Você pode estar completamente fora da realidade. Você é que está fora da realidade, não é a palavra. Cuidado para não ser encontrado nisso. Se você não tem condições próprias de fazer as coisas acontecerem, não rebaixe Deus à sua limitação. Se eu não tenho condições de fazer as coisas acontecer pela força do meu braço, eu não posso rebaixar Deus à minha limitação. Perceba como este Deus é diferente dos homens. Perceba como esse Deus é diferente de mim e de você. Enquanto as pessoas ridicularizavam dele, ele chama essas pessoas à realidade e à consciência, dizendo, não tema o que você não conhece. Não tema o que você não pode fazer. Pode parecer estranho para você, impossível, mas não tema isso. Creia. Ele está chamando estes homens, essas pessoas, e a mim e a você, ao arrependimento. Se nós não temos crido na sua palavra, se ouvir a voz de Jesus para nós é motivo de zombaria, ele está nos chamando ao arrependimento nessa noite. Então no versículo 54 e 55, o Espírito Santo nos diz, mas Jesus, preste atenção nisso, tomando-a pela mão, disse em voz alta, menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Certamente, muitos de nós, numa situação como essa, teríamos dado as costas, teríamos ido embora. Vocês estão ridicularizando de mim? Eu vim aqui na condição de pastor visitar você, e é assim que você me recebe? É assim que você se porta diante da palavra de Deus? Eu ligo para você e você não atende, eu mando mensagem e você não responde, eu convido e você não vem, eu peço para ir e você não deixa. Muitos de nós, em situações como essa, teriam dado as costas, ido embora, dito, eu não faço mais, eu não vou mais atrás, eu não ligo mais, eu não mando mais mensagem, eu não convido mais. Não é assim que a gente tende a agir, não é? Não é essa a inclinação do nosso coração pecador? Mas Jesus, o perfeito homem, o perfeito Deus, não age como eu e como você, não age como nós, pobres pecadores. Toma pela mão e diz, menina, levante-se. Marcos 5,41 ainda faz, o Espírito Santo, não é? Tem o capricho de colocar a expressão aramaica, talitá cumi, menina, levante. E então, aqui é dito para nós que Jesus toma pela mão. E o verbo grego é segurar. Mas não é só segurar. Significa também obter posse. Mas não é só obter posse. O que esse verbo significa nessa passagem é colocar as mãos em alguém para colocá-lo sob o seu poder. Jesus poderia ter ressuscitado essa menina
simplesmente pelo poder da sua palavra sem ter tocado nela. Mas ele a toma pela mão. Ele a pega, a segura, de modo que ela agora está em seu poder, está sob o seu domínio. O que o Evangelho está nos dizendo é que quando Jesus toma alguém pelas suas mãos, agora está sob a sua atividade. Nosso Senhor é tão poderoso, segundo a sua palavra, que quando alguém pela fé estende as mãos para tocá-lo, para tocar a orla da sua veste, é transformado pelo seu poder. Mas ele também é poderoso, de modo que quando ele mesmo estende e coloca a sua santa mão sobre alguém, essa pessoa está sob o domínio do seu poder. Deixa eu dizer a você, igreja, você pode estar firme na fé ou você pode estar fraco na fé. Se o Senhor colocou a mão sobre você, você está sob o domínio do seu poder. Você, pai e mãe, tem filhos afastados do Evangelho, como eu? Deixa eu dizer a você que o seu filho, se a sua filha, o Senhor tocou, o Senhor colocou a mão dele, está sob o seu domínio e sob o seu poder. Aos meus olhos e aos seus olhos, pode parecer que seja uma causa impossível, mas não é. João 10, versículos 27 e 28, ele mesmo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as arrebatará do meu poder. Ninguém jamais as arrebatará da minha atividade. A mesma atividade potente que criou céus e terra. Se você está aqui hoje e você está fraco na fé, muito cuidado, para que não aconteça com você o que se tornou um jargão evangélico em nosso país. Quando não vem pelo amor, vem pela dor. Mas, se ele colocou a mão, está seguro. Ninguém pode arrebatar. E nisto deve repousar a confiança de sua igreja. Nada, absolutamente nada, nem mesmo a própria morte é pária para confrontar o Todo-Poderoso Logos de Deus, que desde a criação fala. E aqui ele disse em alta voz: menina, ressurja, reerga, levante-se do sono da morte. E exatamente como aconteceu com o filho da viúva de Naim, neste Evangelho, capítulo 7, versículo 15, você já ouviu essa exposição? Não havia outro caminho senão a morte devolver. E o texto fala que instantaneamente, não demorou, ela ficou de pé, ela se levantou. Então, o Senhor Jesus manda simplesmente, de maneira muito natural, que deem a ela de comer. Nós sabemos que a capacidade de se alimentar é um dos meios mais primitivos na história da medicina de atestar que aquela pessoa está melhor de saúde. Como é que vai? Olha, está melhor, está se alimentando bem já. É isso que está acontecendo aqui. Primeiro, essa menina ficou de pé. E para que todos vissem que, de fato, ela estava ressuscitada e plenamente restaurada às suas condições, podem dar a ela de comer. Vejam como ela está bem. Então o versículo 56 diz que os seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Veja, os pais, duas coisas interessantes para o fim do nosso sermão. Os pais que viram aquela menina nascer, agora estão maravilhados. A expressão grega é fora de si, é atônitos, é deslocados. Você também já ouviu sobre isso? Eles estão simplesmente deslocados. Mesmo Jairo, é a segunda coisa interessante nesse versículo, que era líder espiritual, o responsável pela liturgia da sinagoga de Cafarnaum, um homem piedoso, um homem de religião, ele estava maravilhado. Aquilo que parecia ser impossível aos seus olhos, havia sido feito de maneira extraordinária. Mas o Senhor Jesus diz para eles, não contem. Eles advertem, dá essa ordem, não contem isso a ninguém. Nosso Senhor não queria que multidões e mais multidões
viessem atrás dele, atrás de milagres assim. O que o Evangelho está nos ensinando aqui no versículo 56? Que Jesus não é milagreiro. E ele continua não sendo. Ele não é nesse contexto histórico e ele continua não sendo. Logo, nós como igreja, nós não temos autorização de apresentar Jesus assim ao mundo, como um milagreiro, não. Tudo que Jesus faz, é isso que o Evangelho está nos ensinando em todo esse capítulo 8. Tudo que Jesus faz tem um propósito determinado para duas coisas. Você sabe quais são? A sua própria glória, neste caso no ministério terreno, a glória do Pai, e também para a salvação do seu povo. Atente, aqui nesse capítulo 8, no versículo 39, quando ele liberta o Gerazeno, ele diz, conte tudo o que Deus fez por você. Quando nós vamos para o evangelista Marcos, como Deus teve compaixão, demonstrou misericórdia. Ou seja, o que Jesus está dizendo para esse homem fazer é, proclame como eu salvei, como eu libertei você. Fale sobre a obra de salvação que eu operei na sua vida. Portanto, igreja, nós não devemos apresentar um Jesus curandeiro, não devemos apresentar, e nem você deve ir atrás disso, você que nos visita hoje. Não vá atrás de um Jesus que é a solução para o empresário falido, não. Não é este Jesus que o Evangelho apresenta, nem tampouco nós devemos nos aproximar dele visando o que ele pode fazer por nossas necessidades. A sua fé, a sua confiança e a sua segurança não deve estar naquilo que ele vai fazer por você, mas nas suas promessas. Confiar nas suas promessas. E o que ele vai fazer, pastor? Isso cabe a ele. Eu posso dizer a você só que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Portanto, com isso nós nos despedimos de mais um capítulo maravilhoso deste Evangelho segundo Lucas. O nosso Salvador Jesus Cristo nos é apresentado neste capítulo como o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus Todo-Poderoso, que domina sobre sua criação, de modo que nada lhe é impossível ou está fora do seu alcance. Por isso eu quero me dirigir primeiramente a você, igreja, confie nisto. Confie no Jesus Todo-Poderoso. Jamais se esqueça desta verdade. Eu quero, pela palavra do Evangelho, conclamar você, a igreja do Senhor, a não temer absolutamente nada, nem sequer aquele que tem o poder de tirar a sua vida física, conforme a palavra de Deus nos diz. Só deve temer a Deus, deve confiar nele, que ele tem todo o poder. Creia, não tema, creia, e você estará segura nas mãos de Deus, ó igreja do Senhor. De modo específico, eu quero me dirigir aos pais. Pai, mãe, não temam, creiam em sua vontade soberana. Quando Jesus operar na vida dos seus filhos, se Ele quiser fazer isso pela sua ação soberana, vocês serão os primeiros a verem. Os primeiros. E vocês também serão os primeiros a ficarem atônitos e dizerem, como é possível? Era impossível aos meus olhos. Esse avivamento que o Senhor está fazendo na minha filha. Esse avivamento que o Senhor está fazendo no meu filho. Deixa eu falar agora para os filhos. Esse avivamento que Deus está fazendo no coração do meu pai, da minha mãe. Mas lembrem-se, sigam em direção aos seus filhos na companhia de Cristo. Não façam isto sem Ele. Não vão em direção aos filhos de vocês. Não lutem pelos seus corações sem Cristo. Pai e mãe, não rejeitem Cristo no seu dia a dia. Deixem com que os seus filhos olhem para vocês e vejam vocês e o Senhor Jesus Cristo juntos. Foi exatamente isso que aconteceu com aquela menina quando ela abriu os olhos. Quando ela voltou da morte para a vida, o Espírito voltou ao seu corpo, ela abriu os seus olhos, ela viu seus pais, mas viu seus pais na companhia de Jesus e da sua igreja, que aqui está representada pelos discípulos. Por isso também, pais, segundo o Evangelho, não excluam Cristo, nem o seu corpo, nem a sua igreja da vida dos seus filhos. Mas eu quero me dirigir, por fim, a você que está aqui hoje, que ainda não tomou pela sua decisão por Jesus, não reconheceu os seus pecados, acha que não precisa dele para a salvação. E nesse grupo, eu quero incluir vocês filhos também. Porque, deixa eu dizer a vocês uma coisa,
vocês que são filhos de pais crentes. Até que se prove o contrário, vocês são filhos da aliança, mas vocês não são crentes. Não são. Netos, sobrinhos, não são. Até que se prove o contrário, até que a graça de Jesus alcance o seu coração, vocês precisam clamar por ela. Portanto, filhos, portanto, vocês que ainda não são crentes, vocês que estão afastados do caminho do Senhor, olhem para o Evangelho e ouçam o que o Evangelho está dizendo a vocês hoje. Clamem em alta voz: Senhor Jesus, por favor, segure na minha mão. Quero segurar em tua mão, Senhor, e estar debaixo do teu poder, da tua autoridade. Clame isso a Jesus. Diga a ele: Senhor, não me deixe viver ou morrer sem ti. Se for para morrer, eu quero morrer contigo, Senhor. Façam como aquela menina. Senhor, eu quero ouvir a tua voz me chamando da morte para a vida. Clame isso a ele. E digam: Senhor, eu quero ouvir a tua voz para que eu possa te obedecer. Se você ainda não está com o Senhor, está afastado dos seus caminhos, se ainda você não se sente um crente, uma crente, deseje isso de todo o coração. Mas então, se pela graça você vivenciar isso, você experimentar isso, nesse momento, lembre-se do que você está ouvindo hoje pela palavra do Evangelho. Você estará seguro, única e exclusivamente, por estar nas mãos do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus em oração. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que falou aos nossos corações nessa noite. E pedimos a ti, ó Espírito Santo, que aplique-a, que o Senhor fortaleça aqueles que já reconhecem os seus pecados e têm o Senhor como Salvador. Fortaleça os teus filhos e filhas que aqui se encontram ou que assistiram esta transmissão. Mas também, Senhor, te peço, te suplico, que aqueles que estão fracos na fé, que já não têm força alguma para orar, para buscar a tua face, para se reunir com a tua igreja, aplique ao Espírito Santo a tua palavra a estes corações, de modo que o Senhor faça a tua obra, que o Senhor complete, porque o Senhor tem todo o poder para isso. Nós cremos nisso de todo o nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por ter falado conosco. É o que nós te oramos agradecidos em teu nome. Amém.